Antes dos 30 anos, a maioria das pessoas ainda está tentando descobrir o que quer da vida. Mas existe um grupo pequeno de pessoas que nessa mesma faixa etária já tinha tomado decisões muitas vezes silenciosas, muitas vezes invisíveis de fora, que se tornariam a base das fortunas bilionárias construídas nas décadas seguintes. Não foi sorte. Não foi um golpe de gênio isolado. Foi uma sequência de escolhas feitas cedo que a maioria das pessoas simplesmente não faz, seja por medo, seja por falta de informação, ou seja porque ninguém nunca te contou isso. E hoje eu vou te revelar 15 escolhas, coisas que bilionários fizeram antes dos 30 anos, muito antes da fortuna aparecer, que moldaram tudo o que veio depois. Presta muita atenção, porque muitos desses segredos são simples, muito simples de entender, mas exigem coragem para pôr em prática. Vamos começar? Primeiro segredo: começaram a trabalhar cedo, mesmo sem precisar trabalhar. O primeiro segredo é que grande parte dos bilionários teve algum tipo de trabalho, negócio, atividade remunerada ainda muito jovem. Muitas vezes na adolescência, às vezes até antes. Isso não era, na maioria dos casos, sobre necessidade financeira, era sobre aprender cedo como o dinheiro realmente funciona, como se ganha, como se perde, como se negocia, como se administra, porque quanto antes você aprende isso, melhor você fica. E essa experiência na prática, vivida ainda muito jovem, criou um relacionamento com o dinheiro completamente diferente do que a maioria tem depois, que só vai aprender sobre finanças na prática depois dos 25, 30. Quem começa cedo erra cedo, aprende cedo e chega aos 30 com uma bagagem de experiência que outros só vão acumular depois dos 40. O segredo número 2 é ler muito mais do que a média das pessoas normais. O segundo segredo é simples também, mas extremamente subestimado. Antes dos 30 anos, a maioria dos bilionários já tinha um hábito consistente de leitura muito acima da média. Livros de negócio, biografias, histórias, psicologia. Isso não foi por coincidência. Livros são, essencialmente, décadas de experiência condensadas em algumas horas de leitura. Quem lê muito cedo absorve padrões de pensamentos, erros e acertos de centenas de pessoas, sem precisar viver cada um desses erros na própria pele. Enquanto a grande maioria consome entretenimento passivo, quem constrói fortuna consome conhecimento ativo. E é dessa diferença, que é sustentada há anos, que compõe um resultado gigantesco com o passar do tempo. O segredo número 3. Tiveram pelo menos um fracasso grande, fracasso significativo. Esse terceiro segredo desafia as narrativas do sucesso instantâneo. Praticamente todo bilionário teve antes dos 30 pelo menos um fracasso significativo, um negócio que faliu, um projeto que não deu certo, uma perda financeira relevante. Mas a diferença não foi nunca falhar. Foi o que eles fizeram depois que falharam. Ao invés de interpretar o fracasso como prova da incapacidade, trataram como informação, dados sobre o que não funcionou, usados para ajustar a próxima tentativa. Quem nunca fracassou antes dos 30 provavelmente nunca arriscou o suficiente. E quem nunca arrisca, raramente constrói algo grande. Segredo número 4. Escolheram mentores, mesmo sem pedir permissão. Sim, muitos copiaram mentores, mesmo sem pedir. Esse quarto segredo é sobre a busca ativa por mentorias. Não necessariamente formal, real, muitos bilionários, ainda jovens, se aproximam deliberadamente de pessoas mais experientes, observando, perguntando, absorvendo conhecimento prático que nenhum livro ensinaria. Isso exige uma iniciativa que a maioria das pessoas não tem.
a coragem de se aproximar de quem já chegou aonde você quer chegar e pedir orientação, mesmo sem ter nada importante para oferecer em troca. Quem aprende com quem já errou, evita repetir os mesmos erros, e isso sozinho pode economizar anos de tentativa e erro. O segredo número 5: economizar uma parte significativa da renda desde o início. Esse quinto segredo é sobre disciplina financeira precoce. Mesmo ganhando pouco no início da vida profissional, muitos bilionários já guardavam, investiam uma parte relevante do que ganhavam. Isso vai contra o comportamento comum, que é gastar tudo ou quase tudo assim que o dinheiro entra. A disciplina de guardar, mesmo quantias pequenas, insignificantes, cria um hábito que se fortalece com o tempo e um capital inicial, que décadas depois se transforma em algo muito maior. Não é sobre quanto ganho no início, é sobre o hábito que se constrói enquanto ganha pouco. O segredo número 6: se cercaram de pessoas ambiciosas, não confortáveis. Este sexto segredo é sobre escolhas de convivência. Antes dos 30, muitos bilionários já haviam entendido cedo, de forma consciente e intuitiva, que as 5 pessoas mais próximas moldam profundamente as próprias ambições, hábitos e visão de mundo. Por isso, buscaram convivência com pessoas ambiciosas, focadas, dispostas a discutir ideias grandes. E se afastaram gradualmente de ambientes que reforçavam a acomodação e o conformismo. Essa escolha silenciosa e muitas vezes desconfortável, porque significa se distanciar de relacionamentos antigos, é um dos fatores mais decisivos e menos falados na trajetória de quem constrói algo extraordinário. O segredo número 7 é: tentaram várias ideias, ao invés de esperar a ideia perfeita. Sim, esse sétimo segredo é sobre ação, sobre planejamento perfeito. Antes dos 30, muitos bilionários já haviam testado múltiplas ideias de negócio. E a maioria delas fracassou ou abandonou antes de encontrar aquela que realmente funcionaria. A maioria das pessoas espera a ideia perfeita antes de agir e por isso nunca age. Quem constrói riqueza real entendeu que a clareza vem da ação e não da espera. Testar rápido, errar rápido e ajustar rápido é infinitamente mais eficaz do que esperar a certeza absoluta antes de começar. O segredo número 8: aprenderam a vender, mesmo sem gostar. Esse oitavo segredo é sobre uma habilidade frequentemente desconfortável. Vender ideias, produtos a si mesmos. Antes dos 30, muitos bilionários já haviam sido forçados a desenvolver essas habilidades de venda, mesmo sem gostar, mesmo sem talento natural para isso. Vender não é sobre manipulação, é sobre comunicar o valor da forma clara, convincente e persistente. Quem não sabe vender, vender a própria ideia, vender o próprio trabalho, o próprio potencial, tem dificuldade em atrair recursos, parceiros, oportunidades, não importa quão bom seja por trás. O segredo número 9: trabalhar em algo que odiavam para aprender o que não queriam repetir. O nono segredo parece contraintuitivo. Bilionários tiveram antes dos 30 algum tipo de trabalho ou experiência profissional que odiavam. Ao invés de fugir dessa experiência sem aprender nada, extraíram dela uma clareza valiosa e entenderam exatamente que tipo de ambiente, cultura e estrutura não queriam replicar quando construíssem algo próprio seu. O desconforto vivido se tornou combustível de direção. Experiências ruins, quando bem processadas, ensinam tanto quanto experiências boas, às vezes até muito mais.
Segredo número 10. Assumiram responsabilidade total pelos próprios resultados. Esse 10º segredo é sobre mentalidade. Antes dos 30, bilionários já haviam abandonado completamente a postura de vítima das circunstâncias. Ao invés de culpar o mercado, a sorte, a falta de oportunidades ou as pessoas ao seu redor, elas assumiram responsabilidades totais pelos próprios resultados, mesmo quando fatores externos genuinamente atrapalhavam. Essa mudança de postura parece pequena, mas é radical. Transforma cada obstáculo em um problema a ser resolvido, ao invés de uma injustiça a ser lamentada. E quem resolve problemas, ao invés de lamentar as circunstâncias, avança muito mais rápido. Segredo número 11. Priorizaram aprendizados sobre o salário nas primeiras oportunidades. Então, era o aprendizado o foco e não o salário. Esse 11º segredo é sobre escolha de carreira nos primeiros anos. Muitos bilionários, quando muito jovens, escolheram oportunidades que ofereciam muito mais aprendizado, mesmo com salários menores, ao invés de escolher a opção financeiramente mais confortável no curto prazo. E essa decisão parece ser ruim de imediato, mas constrói uma base de conhecimento e experiência que anos depois vale muito mais do que a diferença salarial abandonada no início. Quem escolhe salário sobre aprendizado cedo geralmente paga esse preço mais tarde, com um teto de carreira mais baixo. E o segredo número 12. Não esperam a permissão para começar. Esse 12º segredo é sobre iniciativa. Antes dos 30 anos, muitos bilionários já haviam começado algum tipo de projeto próprio, sem esperar um título, um cargo, uma autorização formal para agir. A maioria das pessoas espera ser escolhida, promovida, convidada, validada por alguma autoridade, antes de agir com ambição. Quem constrói riqueza real entendeu cedo que a permissão para começar sempre esteve nas próprias mãos. Segredo número 13. Aceitaram viver com incertezas financeiras por um período. Esse 13º segredo é sobre tolerância e instabilidade. Muitos bilionários passaram antes dos 30 por períodos reais de incerteza financeira, sem saber se o próximo mês seria estável. Ao invés de fugirem dessa incerteza, correndo para a segurança de um emprego convencional, na primeira oportunidade, eles aprenderam a operar com desconforto financeiro temporário, em troca da possibilidade de construir algo maior no longo prazo. Eles simplesmente arriscaram continuar. Essa tolerância no desconforto, que não é recomendável para todo mundo em todo momento, foi para muitos o preço necessário pago antes da estabilidade definitiva chegar. E foi aí que muitos perderam e começaram do zero e hoje estão bilionários, porque mesmo que perca, o aprendizado vale a pena. Segredo número 14. Documentaram e estudaram os próprios erros. Isso é muito importante. O 14º segredo é sobre autoanálise. Muitos bilionários desenvolvem ainda muito jovens o hábito de revisar deliberadamente as próprias decisões. O que funcionou, o que não funcionou e por quê. Esse hábito de reflexão estruturada, ao invés de simplesmente seguir em frente sem processar o que aconteceu, acelera o aprendizado de forma dramática. Cada erro revisado com honestidade vale mais do que 10 erros ignorados. O segredo número 15. Sim, eles tinham clareza sobre o porquê, não só sobre o quanto. Chegamos no 15º e o último dos segredos aqui revelados, talvez o mais importante de todos. Antes dos 30, muitos bilionários já tinham clareza sobre o motivo por trás da sua ambição. Não apenas sobre o número que queriam alcançar,
Dinheiro sozinho, como meta, raramente sustenta uma disciplina necessária ao longo de décadas. Mas um propósito claro, construir algo que resolva um problema real, criar segurança para a própria família, deixar um legado, sustenta a pessoa através dos períodos mais difíceis, das dúvidas, dos fracassos temporários e, quem sabe, apenas quanto quer desiste no primeiro obstáculo. Sério, quem sabe o porquê encontra forças para continuar mesmo quando o caminho fica difícil. Então, resumindo os 15 segredos, vamos aqui fazer um apanhado geral. Começar a trabalhar cedo, ler mais do que a média das pessoas, aceitar o fracasso como parte do seu processo, buscar mentorias, guardar parte da renda desde o início, escolher boas companhias, testar ideias sem esperar perfeição, aprender a vender, extrair lições de experiências ruins, assumir responsabilidade total, priorizar aprendizado sobre o salário, agir sem esperar permissão, tolerar a incerteza temporária, revisar os próprios erros e, acima de tudo, ter clareza sobre o propósito por trás da ambição. E nenhum desses segredos é sobre sorte. São escolhas feitas muito jovens, escolhas que qualquer pessoa pode começar a fazer agora, independente da idade. Se você quer entender de forma mais profunda os processos que realmente antecedem a prosperidade, continue esse caminho comigo. Se inscreva no meu canal, comente nos comentários, eu quero aprender mais. Nos vemos no próximo vídeo e entre em contato comigo se essa mentoria de riqueza te interessa. Eu tenho a mentoria de finanças pessoais para você aprender a organizar suas finanças e não misturar finança pessoal com finança de empresa. A finança pessoal ensina também sobre finança de empresa. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.